Boa noite a todos que estão presentes na live, né? Só para dar uma retomada, a live tem a seguinte mensagem, o seguinte título: Narrativas de uma lente masculina. Então essa é a terceira que a gente já faz. E uma coisa curiosa é que já me perguntaram, César, esse narrativas de uma lente masculina parece que é uma coisa machista. Bem pelo contrário, vocês vão ver que vão participar mais duas meninas. Então, narrativas de uma lente masculina tem como objetivo focado no livro que eu escrevi, que é Gente do Meu Bairro. Então, como que nós estamos fazendo isso? Se pega uma crônica, que é a visão que eu tenho do tema, né? Que apesar dos temas são personagens, histórias, contos, né? Que foram passados de geração para geração e que exclusivamente ocorreram no bairro Tristeza. Então a gente pega um texto, escolhe, dependendo, né, de determinados critérios que nós determinamos, ou às vezes até sugerimos que aquelas pessoas que participem ou que estão participando, né, façam uma sugestão. Olha, tal conto, tal crônica, desculpe. E aí a gente elabora e faz um bate-papo bem descontraído, tá? Mas o objetivo não é um título machista, ao contrário, né? Porque eu vou estar andando sobre uma navalha, porque vão ter juntos, em breve vocês já vão ter um contatozinho aí, tanto da Luciana quanto da Maqueres, né? Que são terapeutas e que vão instigar muitas das coisas que foram escritas. E eu também vou dar um contraponto, assim como elas também vão participar dando um contraponto, tá? Então, hoje o tema escolhido, tá? Hoje o tema foi motivado pela simbologia da capa do livro, tá? Gente do Meu Bairro, que eu vou mostrar aqui, ó. Ó, essa é a capinha do livro, tá? Que traz na frente a Igreja Sagrada do Coração de Jesus. Algumas pessoas me perguntaram por que na capa tu colocou, né, a imagem dessa igreja. Porque essa igreja tem uma simbologia enorme para mim e para o grande número de moradores do bairro. Por quê? Bom, eu fui batizado nessa igreja. E essa igreja, ela praticamente, a sua pedra fundamental, ela iniciou em 10 anos depois da abolição da escravatura, 1898. Claro que ela começou a ter todos os seus vínculos e todas as suas atitudes católicas lá por 1910. Tá? Alguns perguntaram, tá, mas por que tu não botou a igreja lá da Praça da Tristeza, do lado do Colégio 3 de Outubro? Porque ela só veio a fazer parte da nossa comunidade, do bairro Tristeza, na década de 50. Uma coisa curiosa, eu procurei várias bibliografias para saber quando que a igreja havia começado as suas atividades religiosas. Não consegui. Aí liguei para o padre. O padre ligou e disse, respondeu e disse, olha, começou a ter as suas atividades mesmo em 1950. Até essa data, praticamente todo o vínculo religioso católico foi feito na Igreja Sagrado Coração de Jesus, que é ali na Padre Reus, ou Padre Reus, né? No Morro do Osso, que antigamente era conhecido como o Morro do Bugre, né? Então essa igreja tem uma simbologia histórica impressionante. Devido a isso, ela praticamente iniciou com a comunidade, né? A comunidade começou a se organizar e começou, claro, a grande maioria eram católicos, pelo menos é o que se sabe, né? Começou a funcionar em função disso. Então, por isso
que a gente escolheu, tá? Mas a capa do livro tem essa justificativa. A sua simbologia, né? Não só religiosa, mas como ponto de referência, né? Já tive contato com fotografias que mostravam, década de 20, uma procissão. Então a pessoa que tirou, o fotógrafo, deve ter tirado ali na altura do Cine Gioconda e pegou toda a subida da Venceslau. Então, uma infinidade de pessoas, desde a Padre Reus e mais ou menos ali já alcançando a altura do posto de Yoga. Muita gente, muita gente. Então, ela foi praticamente o centro religioso do nosso bairro, né? Então, por isso que a gente vai fazer algumas correlações, e eu estou esperando que as meninas, tanto a Lu quanto a Maqueles, se pronunciem, gurias. Vocês já estão aí? Vamos ver. Vamos lá com a Lu. Ó. Vamos aguardar só um pouquinho. Então, vamos ver a MAC. Pronto. Deu. Boa noite, César. Oi, Lu. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que o pessoal vai assistir. Prazer estar com todos aqui conversando, né? Sobre mais uma narrativa da lente masculina, do ponto de vista do Antônio César, e com a nossa interação. A MAC já deve estar entrando também. Oi, Sim. já estou vendo vocês. Vocês não me veem? Não acredito, Mike. O que mais é possível com as nossas lives, que eu ainda não considerei, não estão me vendo. Não. Para mim está aparecendo. Oi? Nós aparecemos para ti, Maqui? Sim. Então, eu acho que a o pessoal Maqui... que está assistindo. Eu vi que entrou agora. A Márcia, tu consegue? Ó, o Gabriel, né, Padilha, olá, tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. Consegue ver a nossa colega aqui, a Maqueles? Consegue vê-la na tela? Ana Cristina, boa tarde, Ana Cristina. Seja bem-vinda. A Márcia e o... Não consigo, ele não está conseguindo ver. Boa noite, tudo bem, Ana? Gente, e como seria fazer o contrário, eu chamar vocês? Ué, quem sabe? Vamos tentar. Né? Que é muito estranho, né? Eu faço live com as outras pessoas e consigo, e com vocês a segunda live que acontece isso, né? O que está certo sobre isso? De repente, se para vocês é leve, a gente sai, eu entro aqui, vai ficar ao vivo para quem, independente de onde está seguindo, né? Todo mundo vê. E caso não dê também, aí a gente segue na do César e eu assisto de novo, né? Porque... Não, fica com o áudio, Maqui. Não, todo mundo te ouve bem, né? Todo mundo te ouve bem, perfeitamente. A questão realmente é que o ideal é que as pessoas estivessem te vendo, te assistindo também, né? Para te conhecer, enfim. Então, por mim é tranquilo. A gente segue daqui, então. E daí, de repente, na nossa próxima segunda-feira, próximo assunto, a gente inicia a live na minha, né? Porque igual vai ficar, todos os seguidores, né, que estiverem ali online vão enxergar, independente de qual seja.
Se estão me ouvindo, tá Tá bom, bom. então. Estamos ouvindo perfeitamente. Eu te ouço perfeitamente. Ah, ótimo. Bora lá. Então, pronto, gurias, vamos ao que interessa. Eu já coloquei para as pessoas por que eu escolhi como capa do livro a Igreja Sagrado Coração de Jesus, porque ela é muito representativa dentro da comunidade. Foi a primeira igreja dentro da comunidade da Tristeza. Ela começou a funcionar lá por 1910. A outra igreja, que praticamente é o que o grande número de pessoas se converge e falam, é a igreja lá da Tristeza, que é a Nossa Senhora da Graça, que só começou a funcionar na Tristeza, não é que começou a funcionar, começou a ter seus ritos religiosos só na década de 50, entendeu? Então, praticamente todo o vínculo católico era da Igreja Sagrado Coração de Jesus, lá na Padre Reus, ou Padre Reus, né? Quando eu estudava no colégio, muitos me corrigiam, não é Padre Reus, é Padre Reus. E aí, abaixo de onde eu morava, todo mundo dizia, eu moro na Padre Reus. Mas fica isso, tanto faz um quanto o outro, as pessoas identificam isso. Mas, vamos lá, gurias. Eu Então, nem, né, César? Oi. Fala, Maqui. eu nem consegui me apresentar, né? Então, para quem não me conhece, Então, não está me vendo, mas a voz é da Maquelis Medeiros. Eu tenho um espaço que fica aqui na Assunção, né? Zona Sul, que é na Cariri 24, onde eu trabalho com diversas ferramentas quânticas. E falar em ferramentas quânticas para aumentar a qualidade de vida, o nosso intuito com essas nossas lives é trazer um pouco das narrativas do César, né? Nosso escritor gaúcho, querido escritor gaúcho, que fala sobre a Zona Sul. E a gente já falou em outras vezes que todas as narrativas remetem a qualquer pessoa de qualquer lugar, né? Qualquer um pode se enxergar no meio das narrativas. E o nosso convite hoje foi trazer essa questão da igreja, que é a capa do livro, só que a gente não está aqui com o objetivo de polarizar, né? Eu até quando divulguei no meu perfil, eu coloquei assim, como é a Páscoa para você, né? O que cada um faz na Páscoa? É uma data significativa? É relevante? Porque, independente da religião, né? A gente ocupa esse momento de Páscoa. Mesmo para aquela pessoa que... Ó, a Grazi chegando, falando em bairro Zona Sul, né? Zona Sul, meu bairro, chegando. Então, assim, como é que é a Páscoa para quem está aqui nos assistindo? De repente, o César pode contar um pouquinho mais. Eu vi que ele já deu toda uma introdução a respeito da igreja. Mas como que era a Páscoa naquela época? O que se fazia no bairro? Tinha mais eventos? Hoje, como é isso, né, para o César? Depois eu posso contar também, eu acho que a Lu também pode trazer como é que era a Páscoa antes para ela, como é que agora, se tem relevância, se a gente só aproveita essa data para curtir o feriado. Para quem, por exemplo, não é frequentador de igreja católica, aproveita esse momento para meditar, para ressignificar, como essa questão da ressurreição, né? Enfim, ou daqui a pouco o legal do feriado é viajar, descansar, e sem esse julgamento que a gente está trazendo aqui. A gente está trazendo mesmo para saber como que funciona, né? Para cada pessoa, esse momento Páscoa. Acho que esse é o convite, né? Eu vou colocar desde a época bem sucinta, que eu me lembro da Páscoa até hoje, né? Fundamentalmente no bairro. Então, eu começo a lembrar da Páscoa quando eu tinha aí 9, 8 anos, na escola. A escola se mobilizava de uma forma assim muito intensa, aquela coisa dos alunos construírem aqueles ninhos de Páscoa, a gente ia atrás de barba de pau para fazer o local onde botaria os ovinhos, e todo aquele envolvimento, cartazes, aqueles chapéus de coelhinho, tinha todo um glamour isso, para a gente que era criança. Em casa também, na rua também, no bairro também. Então, era uma coisa muito esperada e muito comemorada.
Claro, isso era a visão quando eu tinha essa idade. Aí, à medida que eu fui evoluindo, fui para a adolescência, por incrível que pareça, na escola continuava isso, porque a gente observava que para os mais jovens isso continuava. E sempre tinha esse hábito. Eu acho que 17, 18 anos, a minha mãe tinha ainda o hábito disso, né? Da cestinha de Páscoa, se trocava chocolate, então tinha todo um glamour em relação a isso. Depois, eu como professor, acompanhei que isso só tinha significado para as crianças das séries iniciais, na creche, maternidade, etc. E isso foi se perdendo. Nós, na escola, normalmente o professor, nós ganhávamos um bombom pela Páscoa. Não tinha mais esse vínculo, esse tipo de coisa mística que era, né? Mística, podemos dizer assim, e religioso também, né? Tem essas religiões que não têm conhecimento da Páscoa. Mas eu acredito que isso foi-se. Hoje eu acho que é sinônimo de feriado. Posso estar muito enganado. Fundamentalmente comércio. Como todas as festas, né? Todas as festas são comércio. Claro que existem pessoas que encaram isso de uma forma religiosa, né? Com religiosidade. Né? Eu fui professor do colégio israelita que não tem essa coisa, mas eles encaram as suas festas de uma outra forma, muito mais do que a comunidade cristã. Isso eu acho que a minha visão é essa. E eu vou puxar um gancho, tá? Se vocês me Claro. permitem. A gente fala da questão do comércio. Depois eu deixar a Lu falar, eu quero também contar como é que é, porque eu me criei num colégio católico, né? Fui crismada, fiz pré-catequese, catequese. Então, o meu primeiro momento Páscoa no colégio era uma situação, meu momento Páscoa em casa era outro, né? Que mudou muito do que eu vejo hoje. Mas também eu quero trazer esse cunho, a gente fala no comércio, né? Na questão de comprar ovos. E a gente sabe o quanto hoje, né? É um interessante ponto de vista meu, o quanto está caro, né? O quanto que tu paga pela grama em forma de ovo no chocolate e o quanto é uma barra de chocolate. E trazendo para essa questão assim, ó, do quanto receber este ovo, essa coisa do embrulhado, do presente, do tamanho, do aspecto do ovo de Páscoa, o quanto isso também ativa nos adultos aquela criança interna que às vezes não é trabalhada de outras formas e de repente através disso ela surge de novo, né? Essa coisa da surpresa de receber algo, não só na criança, mas também no adulto que tem essa criança interna. E por que de repente o comércio aproveita esse momento para instigar isso, né? Porque quem aqui não gosta de repente de... Eu confesso para vocês, eu adoro receber ovo de Páscoa. Só que se for olhar de uma forma lógica e madura, olha o formato do ovo, olha o quanto tu paga num ovo, que se tu for comprar uma barra, né? Não se compara, logicamente, é um absurdo, do meu ponto de vista, né? E aí eu acho que depois a gente pode trazer um pouquinho disso, dessa questão da surpresa, do que isso pode remeter. E a questão do feriado, para instigar, né? Quem estiver aqui, por favor, que tem uma opinião diferente, vou adorar receber. Eu acho que essa é a nossa ideia aqui, né? Até vocês. Mas o quanto também a gente pode aproveitar esse feriado para se ressignificar na questão assim. Por exemplo, hoje eu não vou dizer para vocês que eu fui criada no catolicismo, às vezes frequento centro espírita, trabalho em centro espírita, mas cada religião, cada filosofia me agrega alguma coisa. Então eu não me digo que eu sou uma pessoa que defende só um ponto de vista. Mas hoje eu percebo essa data como um momento, de repente, de o que tu pode ressignificar, o que tu pode deixar morrer dentro de ti e o que pode vir daí. Porque a gente vive por ciclos, né? Então eu vejo essa data com essa questão assim, o que eu posso matar nessa sexta-feira, né? Que já não serve mais no meu mundo, para ressurgir, né? De uma forma diferente. Essa ressurreição nesse sentido do domingo de Páscoa. Não sei. E quem concordar... Vou pegar o teu gancho, então, Mike. Certo. Vou pegar o teu gancho, então, quando tu falas, né, sobre esse deixar morrer, né, na sexta-feira.
e trazer um pouquinho da história, assim, da infância, né, dos costumes, como mudaram, né, enfim, o catolicismo prega isso, eu também, assim como tu, eu, né, fui batizada, né, crismada, primeira comunhão, enfim, todos esses ritos, né, que a gente devia seguir, né, naquela nossa época, e a gente, com o tempo, a gente vai percebendo muitas coisas, muitas diferenças, muitas, eu vou dizer, e me perdoem, né, quem pensa diferente também, mas assim, que as coisas acabam não se encaixando, né, assim, muito da teoria e a prática, às vezes, acaba não sendo a realidade dessas pessoas, né, eu lembro da Sexta-feira Santa, da sexta-feira, enfim, né, do momento em que pelo catolicismo, Jesus morre, né? E o que acontece? A gente não podia fazer nada naquele dia. Tudo era proibido. Então, para criança, eu fico lembrando assim, né? Enquanto criança, para mim, a sexta-feira era um momento assim que, meu Deus, a gente não podia fazer nada, não podia falar alto, não podia, sabe, assim, nada, não podia brincar. Então, a sexta-feira era um momento, mas assim, faltava um pouquinho dessa orientação para as crianças naquele momento, né? O porquê disso, né? Sim, Então ficava muito aquela coisa negativa de não poder fazer enquanto criança, né? Não poder ser criança. Tu tinha que ficar ali, né? Esperando passar aquele momento, né? E para então, no domingo de Páscoa, receber os ovinhos, enfim, os pelinhos. E aí, com o passar do tempo, a gente, né, começa a pensar, né, que essa sexta-feira, então, o significado dela, independente, né, da religião, acho que é bem isso, né? O que a gente pode, nesse momento, deixar para trás, né? O que tu vai ressignificar, aproveitar esses dias em casa para conversar em família, né? Sobre essas questões todas que a gente pode estar ressignificando na vida da gente. Um momento, não precisa esperar o final do ano, né, para fazer isso. sim. Todo momento é momento de ressignificar e conversar, né? Estar em família, que a gente vê hoje muito pouco, né? Cada um né, no seu micromundo, né? Então, como que a gente pode compartilhar mais com as pessoas, né? Essas questões, conversar mais, dialogar, como tu colocaste, né? Trazer assim, o que representa a tua criança interior, né? Não sabe nem o que é isso, e aí a gente está aqui para falar um pouco disso também, né? Na sequência Sim. de lives, encontros, né? Então, eu acho que esse tempo que a gente tem, né? Esses dias que a gente tem de pseudo folga, né? Em casa, eu acho que eles deveriam ser melhor aproveitados para a gente pensar, né, sobre tudo isso, né? E eu não sei como vocês, se vocês têm essa mesma percepção que eu, mas o que eu vi já há alguns anos, a sexta-feira chega a ser mais cinza. E chega o domingo e às vezes abre aquele solão. Eu lembro quando eu ia pra praia. Eu, esse final de semana agora, vou aproveitar também, vou aproveitar para descansar, para me reunir com a família na praia. Vou aproveitar o feriado para fazer isso. Mas eu notava isso, que sexta-feira era um dia mais sombrio mesmo. E agora, quando tu falou, Lu, me remeteu, porque eu lembro que a gente não podia escutar rádio. Na época não tinha essa Não, coisa de telefone, de tanto fone de ouvido. E eu lembro que minha avó dizia, não pode ligar, não pode ligar o rádio porque é pecado. E aí, já pegando esse isso, gancho, como que funcionava para mim? Sempre estudei em colégio de freira. A gente passava uma semana que era sofrida, porque a gente ficava vendo a via sacra, né? Era passado na sala de aula. E aí aquilo ali, só que aquilo tinha um peso tão grande pra gente e ao mesmo tempo não era tão claro o significado, né? Eu hoje consigo exato, perceber isso, parando para avaliar agora. E a gente não entendia muito bem. Daí o que era divertido? Era chegar em casa, que daí isso acontecia na minha casa, era fazer um ninho, era fazer os pezinhos do coelhinho, tipo, meus pais colocavam no chão, porque no domingo o coelhinho tinha que saber o caminho para chegar, e era aquela cesta. Então, olha como a forma de informar para os alunos também poderia ser diferente, né? Para trazer mais consciência. Agora, é óbvio que uma criança, e a gente também, vem cá, o que é mais leve? É fazer uma coisa de uma forma divertida ou é a gente aprender uma coisa de uma forma sofrida, cheia de peso e tristeza? O que é que a gente fixa com mais facilidade, né? Estou com um professor aqui que pode falar melhor do que eu sobre isso.
O que é mais divertido, mais Vamos prazeroso, entendê-lo. fixa, né? Exatamente. E aí era isso que acontecia. Então, no colégio era aquele sofrimento todo, a gente assistindo aqueles filmes de via sacra, daquele sofrimento todo de Jesus. E o divertido, o que que era? Era o coelhinho, era o ovinho que tinha no domingo, era abrir a cesta, porque era aquela surpresa que a gente recebia. Como seria arrumar um meio-campo para tudo isso, né? Porque hoje, como adulta, eu falei para até uma cliente minha, a esposa de um familiar que eu atendo em casa, me disse assim, a dona Regina: ai, essa época me deixa tão triste saber todo o sofrimento que foi, que Jesus veio e sofreu, né? Morreu daquela forma horrível. E aí eu trouxe essa pergunta para ela: mas dona Regina, ele não escolheu? Ele é um ser tão evoluído. Que verdade que ele não fez essa escolha por amor. E o pai, que é o pai todo-poderoso, se a gente olhar por esse lado, ele já não sabia que esse filho ia vir a serviço de tentar ser um exemplo para uma população que de repente não estava pronta para receber ele com amorosidade. E aí daí a gente começou a conversar sobre isso, mas tipo meio que divagando. Mas como seria, né, a gente ter essas informações dentro dos colégios enquanto criança? Claro, com uma linguagem adequada para cada fase, né? Mas seria mais, eu acho que seria trazer mais consciência do que realmente essa data é, da onde ela pode nos levar, e que dá para a gente assimilar essa questão também de o que significa esse ovo da Páscoa, né? Qual é o significado? Por que que é assim? Eu acho que seria mais tranquila essa fase e a gente vivenciaria a Páscoa com mais consciência do que realmente é, né? Teria mais significado para a gente, eu acho que marcaria muito mais, né, o significado família, compartilhar, né, momentos juntos de reflexões, né, do que simplesmente ou pode ou não pode, né, em determinado momento, né, que essa seria a sexta-feira, e a celebração com, né, com os doces, enfim, no domingo. Então, aqui fica aí uma dica, né, para quem for da área da educação, aí para como abordar esse tema, né? César, o que tu tem para nos dizer em relação a isso? Que em determinados momentos tinham professoras que chegavam na sala dos professores dizendo o seguinte, porque os alunos perguntavam, vinha o filme de todo aquele calvário, né, do Cristo, a crucificação, etc. E a pergunta era muito clara: o que tem a ver o coelhinho e o ovo de Páscoa com isso? Mas não é? Primeiro, aonde Cristo viveu, coelho é o último animal que pode aparecer por lá. Se fosse um camelo, uma cabra, etc. E não existia chocolate. O chocolate foi descoberto no século XVII aqui, nos Incas. Então, quem introduziu isso? Por que introduziu isso? Os professores de história são maravilhosos nisso, de o que há por trás disso. Então, para uma criança, tu mostra um filme de um cara sendo chicoteado, crucificado, agressivo, né? E aí no domingo tu sapeca chocolate. Oi? Não é? Sapeca doce em todo mundo, né? Porque nem todos têm a condição de também, né? Exatamente, isso é uma reflexão, né? Porque fica aquele apelo, né? Mas vou deixar para concluir, César, vai. Exatamente isso. Claro que quando tu lida em escolas que têm os alunos, os pais têm um poder aquisitivo maior, é uma realidade. Naqueles em que o poder aquisitivo é baixíssimo, é doloroso, muito doloroso. E entendeu? agora, fica uma coisa antagônica. E agora o César me lembrou de uma coisa, né? Eu fiz magistério e quando eu fiz o meu estágio de magistério, realmente eu fui para um colégio era paupérrimo, assim. E eu lembro que a gente deu jeito de arrumar as cascas de ovos para levar para as crianças. Então a gente providenciava a casca de ovo e os amendoins
para as crianças Isso fazerem. é clássico. Os professores se mobilizavam para isso, né? Para poder ofertar. Só que agora, conversando com vocês, me caiu uma baita ficha. Nem eu dava aula para quarta série. Então, o que acontecia? Eu dava todas as matérias, né? Nem sei como é que é essa divisão hoje, mas não tinha um professor para cada matéria. Nem eu não sabia como fazer esse link. Eu não fui orientada, e eu estudei no colégio, como disse para vocês, eu fiz magistério dentro do colégio de freira. Eu não tinha alguém que me ensinasse a linkar isso, né? Desses ovos com a questão da via sacra toda. Então, o quanto falta essa interação também, esse preparo para a gente, né? Para quem está aí. Esse desenvolvimento para trabalhar isso com mais facilidade com os pequenos, né? Um dia eu escutei um programa, eu acho que foi com a Elke Maravilha, né? Ela tinha um mundo cultural geral muito bom. E aí ela faz essa colocação. Ela colocou isso que eu vou dizer, e um professor de história um dia me explicou isso. Ele fez exatamente isso. César, o chocolate foi lá no século XVIII, e o coelho, não tem coelho. Naquela zona palestina, o Israel, não existe. Não é um animal típico. É como apresentar alguma coisa aqui do Rio Grande do Sul, leões. Entendeu? São uma coisa totalmente diferenciada. Esse ritual do coelho, o coelho tem muito significado naquela religião Wicca, parece. E o chocolate também tem um outro significado. Então dizem que alguém da Igreja Católica diga, né, conteste ou diga isso. Eu não estou dizendo como uma verdade, estou dizendo como alguém um dia me falou isso. Que o chocolate é uma coisa que veio comercial, que também tem um lado místico, tem um significado, mas que foi uma cópia da Igreja Católica. E de determinados interesses econômicos de fazer isso, principalmente para atrair crianças. Entendeu? Mas, eu vou pegar um detalhezinho aí, desses momentos que praticamente determinadas datas pedem assim, é um momento de introspecção, é um momento de acolhimento, de altruísmo, e de etc. Eu acredito que é o que menos ocorre. Claro que aquelas pessoas mais fidedignas às suas religiões, mesmo aqueles que não têm religiões, mas têm uma religiosidade, que é aquela capacidade de acreditar em coisas que não necessariamente sejam um Deus, um profeta ou qualquer outra coisa, também. Mas a época atual ela está tão agitada que eu acho que nós não estamos precisando de datas para isso. Nós estamos precisando de fazer isso uma coisa diariamente, dessas introspecções, dessas reavaliações, porque senão fica assim, Páscoa, Natal, o Ano Novo, desejando que tudo aconteça, aí tu dá um tempo, e fora disso, não, tu segue naquela rotina louca, né? Louca não no mal nem no bom sentido, aquelas coisas que estão originando uma desavença entre as pessoas enorme, piloto automático, uma carência de pensamentos e de conversas e de reflexões. Luciano, o que tu acha disso? Não, eu quero trazer, aliás, voltar um pouquinho, né, quando tu fala em misticismo, né, místicos e tal, e aí retomar um pouco da história do livro, né, quando fala da igreja, das igrejas ali do bairro Tristeza, naquela época, enfim, na época que eu era jovem, né, criança, enfim, havia outros tipos de manifestações religiosas, assim, ou, enfim, visíveis, né, ou era só realmente essa questão mais do cristianismo, do catolicismo? Haviam outros tipos de manifestações ali pela igreja, via isso? Nós, do bairro, e possivelmente do bairro, na época em que bairro era um nicho, era uma comunidade, não existia muita inter-relação com outros bairros, né?
na tristeza, praticamente acreditava-se que todos eram católicos. Eu só fui dizer que não era católico, eu acho que no vestibular. Eu fiz, aí botei espírita, porque naquela época a minha religião era espírita. Aí depois mudou. A religião foi mudando. Mas duas coisas interessantes. Uma delas é sobre, na época se chamava aquela religião do Saravá, do Batuque. Existia aí oferendas, por exemplo, na tristeza, um lugar que era, claro, fora a beira da praia, que era o grande, mas nunca, raramente se via as pessoas deixando aquela imagem ritualística, né, que era pipoca, canjica, todas aquelas oferendas. Mas ali na tristeza tinha um ponto que era entre a Padre Réus e a Nossa Senhora de Lourdes. Ali era uma encruzilhada. Então eu vou da minha experiência e da maioria, que se passava longe dali. E muitas das vezes tu ia ver no outro dia. Mas, e o mas é decisivo, existiam adolescentes que pegavam as oferendas. Por exemplo, se tinha maço de cigarro, ele pegava o maço de cigarro e saía fumando. E tinha pinga, ele pegava, levava para casa para fazer caipirinha. Não existia essas coisas para uma grande minoria. Agora, a grande maioria achava que se tu tocasse ali, aí tinha um monte de histórias sobre isso, que ficou aleijado, morreu. Mas, por exemplo, a religião hebraica só se tinha noção do cemitério hebraico que tinha ali na Liberal. Não se tinha noção nenhuma, né? As outras religiões praticamente eram insignificantes. Mas o catolicismo, como sendo presencial e como sendo a carteira de identidade de um grande número de pessoas, e essa religião de descendência afro-africana, afro-brasileira ou afro-africana, que seria um antagonismo dizer isso, que era velado. Eu não escutava onde é que acontecia isso, não se escutava como hoje às vezes tu escuta atabaques e todo. Não se sabia. Eu acho que porque com receio da comunidade se rebelar, porque aquilo era considerado uma coisa do demônio, do diabo. Pela questão histórica, né? Que hoje a gente sabe que as pessoas têm mais facilidade em assumir os seus cultos. E tá tudo certo, cada um sabe, né? Aquilo que cala o seu coração, né? Agora, eu sou de Caxias do Sul, que a maioria lá é italiano, então muito menos. Lá não se via nada disso. E era bem essa coisa, assim, de dar aquele poder. Então, se Deus livre tu passar numa encruzilhada e pisar por cima, ou, tipo, realmente a família mandava tu evitar de passar naquele caminho, né? E quer ver, Mike, uma coisa curiosa? Desprezavam, achavam que era coisa de ignorante, ou de ignorância, de falta de cultura. Só que davam poder, né? Davam poder, exatamente. Davam poder. Olha que coisa curiosa isso. E aí não era um poder por respeito, porque eu, por exemplo, eu respeito, onde eu vejo, né? Eu passo, peço licença, gente. Confesso para vocês, peço licença, passo. Aprendi com quem frequenta que a gente não passa pelo meio. Isso é uma crença de quem frequenta, eu respeito. Então, né, eu evito de passar pelo meio. Mas não é por medo, é por respeito. E eu acho que isso antigamente era por medo. Então, tu dava um poder absurdo, tu botava toda a significância nisso, ao mesmo tempo que tu não dizia que não acreditava, né? É muito louco isso. Mas tinha... Era paradoxal. Vocês estão falando do poder, né, que a gente, querendo ou não, acabava dando para isso, né? Então, e muitas coisas, às vezes, até possivelmente se concretizavam, né, daquilo que era dito que poderia acontecer. Então, para reflexão, né, para contribuir para a nossa reflexão, o quanto que a nossa mente, né, o nosso pensamento tem poder para criar, né, situações, e às vezes a gente não sabe de onde que surge, né? Então, o quanto isso a gente, de repente, precisa aprender.
E eu acho que aí puxando a brasa para o nosso assado, né, Lu? A gente que trabalha com ferramentas Tá? quânticas, que nem com Axis Consciousness, que diz muito isso, né? O teu ponto de vista cria a tua realidade. Então, se tu der poder para algo que está fora de ti, é bem possível. Nós somos seres mágicos, né? Então, a gente cria essa realidade. E fica aí mesmo essa reflexão. Gente, E o quanto a gente tem. Oi, fala mais. não, eu ia dizer assim, ó, que meu ponto de vista a respeito do que acontece hoje, né? Eu acho que é bem um momento onde a gente pode aproveitar. E aí nós falamos aqui dos professores, mas não vamos esquecer dos adultos também, né? Que tu não precisa ser professor para transmitir alguma coisa de conhecimento para quem é menor, para quem vem depois, né? Então, como seria a gente olhar para a Páscoa de uma forma diferente e buscar informar mais essas crianças, esses adolescentes, e até a gente se informar mais, né? De como fazer não ser uma coisa só comercial e também não precisar ser algo tão sofrido, né? Essa nossa visão. Como seria a gente conseguir fazer um link para que a Páscoa seja um momento, sim, de ressignificação, né? De morte e vida, vida, morte e vida, né? Que algo morre para algo renascer. Isso é possível. Como seria a gente começar a inserir isso? Começar, acho que pelas nossas casas, né? A gente está aqui numa live fazendo esse convite para quem está nos assistindo, prestando esse serviço, bem com esse intuito de melhorar o bem-estar, né? Eu acho que essa é a grande sacada, tá na consciência do nosso dia a dia. Ok, hoje a gente sabe que as pessoas passam mais tempo nos seus celulares, mesmo estando presentes na mesma casa, muitas vezes não está num lar, porque está cada um no seu canto. Então, que seja, né? O que o César falou, isso é importante ser feito todos os dias, sim. Tanto é que a gente trabalha com essas ferramentas para auxiliar nesse processo. Mas se isso não está acontecendo diariamente, como seria aproveitar essas datas para olhar para isso? Então, sei lá, se é Sexta-feira Santa, não precisa não ter som, né? Não, daqui a pouco tem toda aquela questão de comer carne, não come carne. Lá em Caxias tinha isso também. Deus, e às vezes a gente esquecia na geladeira, pegava um presunto para quê, né? Achava E a que. consciência doía, né, Márcia? Não, e o pior é que a consciência doía. Sim, Entendeu? porque Vou daí dizer já. por mim, Aham. né? Porque aí já ficava aquela coisa assim, ai, será que eu vou entrar no reino do céu agora que eu comi o presunto? Então, assim, ó, que não seja com essas coisas, mas então tire-se a sexta-feira para fazer um almoço, para daqui a pouco ter um bate-papo, né? Para de repente alguém que não tenha nenhuma religião, mas para ter uma conversa de conscientização, de como é isso, de como é que está sendo, né? O que dá para matar nesse período? O que pode renascer no domingo? O que pode ser esse momento de introspecção em comunhão familiar, né? E família, aí a gente tem diversas famílias, tem famílias onde só tem uma mãe e um filho, onde tem, sei lá, um avô e uma filha. Enfim, seja qual for a família que tu tenha, tirar esse momento. E se daqui a pouco tem uma pessoa que não tem esse contato com a família, que não está no momento de poder se reunir com mais ninguém, prepara a tua mesa na sexta-feira, né, com esse respeito para esse momento e te ressignifica. Curte, né, a tua presença, vê o que tu pode entregar para esse dia, o que tu pode receber desse momento de meditação, que seja, né, cada um usa o termo que quiser, mas eu acho que esse é um bom convite, né, independente da religião. Principalmente pelo que a gente começou lá na fala do início, né? Assim, pelo momento que a gente está vivenciando, né? Tu sabe que eu trabalho com educação, né? Enfim, educação para mobilidade. A gente visita algumas escolas e assim o quadro que a gente tem ouvido desses professores, assim, nesse retorno ao presencial, é algo muito preocupante, assim, sabe? Muito preocupante mesmo, porque tu vê que o comportamento dos alunos, os jovens mudou muito, eles estão muito, sabe, meio que sem rumo, e os professores muitos não sabem o que fazer, né, para lidar com tudo isso, porque é uma carga muito grande, né, de demandas assim, que eles trazem, né, das suas famílias, de si mesmo, das dificuldades dos jovens, né, entrando naquela fase de muitos questionamentos. Então, assim, que esses momentos que a gente tem, né, para
para parar, para refletir, que seja no sentido de assim, o que eu posso fazer, né? E aí a gente trazendo para a nossa área, né, Mac, de terapeuta, enfim, de Access, né? Como isso pode melhorar, né? O que eu posso fazer, como eu posso ter contribuição para que essa situação melhore? Claro que dentro do meu micro, né? A gente sabe Sim. que as respostas e as soluções, elas estão numa esfera muito mais grandiosa, né? Questões aí, né, políticas, financeiras, enfim. Mas o que eu, dentro do meu micro, e aí trazendo de novo para reflexão, né? A Cláudia está dando boa noite para nós. Boa noite, Cláudia. E, então, assim, para esse momento que a gente, né, vai dar essa parada agora, alguns vão parar, né? Nem todos param, também tem isso. Né? Tem muita gente que vai continuar trabalhando, né? Sim. E vai trabalhar, mas enfim, o que a gente pode refletir sobre o que dentro do meu contexto eu posso estar mudando, ou o que eu dentro de mim posso estar mudando para contribuir com quem está no meu entorno. Porque às vezes a gente tem o hábito, muitas vezes, de apontar, né? Apontar para o problema sempre para o outro. Né? E aí, quando tu aponta para o outro, muitas vezes, de que forma tu está inserido nesse apontar, né? Será que também não cabe tu apontar para ti para ver o que pode estar ressignificando em ti a maneira como tu lida para tentar enxergar diferente o ponto de vista do outro? Alguns questionamentos aí, né, para esse feriado de paz. E Lu, tu tá trazendo isso, eu não sei como é que tá nos teus atendimentos, mas assim, ó, agora com essa história de tirar máscara, sem polarizar, né, mas trazendo porque é a realidade contextual que a gente se encontra. Hoje, então, a gente pode tirar máscara em qualquer ambiente. O que eu percebo que aumentou muito aqui? Síndrome do pânico. É o que mais tem aparecido aqui nos atendimentos. Pessoas que estão desencadeando o síndrome do pânico já estão indo, né, para psiquiatra, estão tomando medicação para isso, né, com esse diagnóstico, e pessoas que também estão depressivas, que não estão com vontade de sair de dentro de casa. E aí, eu tô falando de pessoas aqui, não tô falando de crianças nem de adolescentes, mas eu tô falando de adultos que tiveram uma vida antes pandemia, uma vida social antes pandemia, né? Que tinha o hábito de sair com os amigos, a gente que já estudou, que ia para a escola, que ia para a igreja, que ia para tudo que era lugar, que tinha essa convivência. E foram 2 anos onde teve muitos pré-adolescentes que passaram 2 anos da sua adolescência sem convívio social, né? E aí agora essa galerinha tá voltando, e como é que é isso para eles, né? Então acho que nós como adultos chamar essa responsabilidade, não é largar a responsabilidade para o professor, né? Para quem está fora, como tu mesmo disse, mas é como que a gente, adulto, pode contribuir dentro do contexto da nossa casa. Eu acho que começa por ali. Ou quem tem, assim como a gente, essa possibilidade de ir para um meio social, desenvolver alguma coisa, nem que seja para olhar para isso, né? Porque não adianta a gente não olhar para isso, está acontecendo. E quando tu falou assim que é micro, mas olha como funciona um navegador, né? Qualquer ângulo diferente ali na bússola vai te levar para um lugar totalmente diferente, né? Ou um avião. Se eles mudarem um pouquinho o ângulo da viagem, qualquer latitude e longitude diferente te leva para um outro lugar. Então, por que a gente não se enxergar assim, né? Tipo, chamar quem está ali do teu lado numa sexta-feira santa para conversar sobre algo mais, para ressignificar alguma coisa, ou chamar no domingo, juntar a família ali, desligar a televisão, largar celular, ter aquele momento. Isso pode mudar muita coisa na vida de quem está ali. E isso vai refletir fora, né? Eu acho que é quântico mesmo, o movimento aqui que modifica um todo. César, qual a tua visão a respeito dessa reflexão que a gente está fazendo aqui, nesse convite que a gente está fazendo para as pessoas, né? Essa parada para repensar? Eu acho que o repensar ele tem que iniciar na individualidade, né? O que eu noto que se tu procura reunir pessoas para conversar sobre determinados temas, primeiro, os homens se fecham. E a individualidade está se tornando uma coisa muito sagrada. Sagrada no mau sentido, porque, né, se tu entra dentro de uma individualidade, se tu tens condições de
de galgar coisas superiores, tendo a tua individualidade, maravilha, mas é muito difícil isso, né? Porque tu vai chegar um momento que tu vai ficar andando e andando e andando, porque tu não vai evoluir, é muito difícil. Não só ler, mas trocar informação. A troca de informação com aqueles que estão, no mínimo, iguais a ti, ou acima, é decisivo. Decisivo. Porque é dali que tu vai sofrer questionamentos, é dali que tu vai, se tu estiver aberto para isso. Porque tem pessoas que não estão abertas para isso, olha os radicais, que dizem ou pensa como eu, ou tu está equivocado. Porque é muito difícil tu dizer que eu estou errado, então. Por quê? Porque todas as tuas atitudes, todas as coisas que tu toma para si, tu te toma como um padrão. E tu te desfazer dessa posição de eu sou o padrão, é muito dolorida às vezes, né? Eu sou muito seletivo para escutar conselhos. Muito seletivo. Depende de quem está me dando o conselho. Às vezes diz assim, isso é soberba, ele se acha o tal. Não, eu não me acho nem mais, nem menos. Eu sou único, como qualquer ser humano é único. Não tem isso. Tu está te achando mais do que... Não. Eu tenho um patamar que eu busquei, consigo, outros eu ainda não consegui, então eu faço uma seleção de quem eu vou escutar. Mas hoje é muito difícil isso. Muito difícil, mesmo entre familiares. Né? Mesmo entre familiares. Tu às vezes trocar... o maior desafio, César, aproveitando agora que você falou entre familiares, às vezes o maior desafio é entre os familiares, né? Não é à toa que a gente está junto, não. Né? Na mesma, claro, fomos unidos na mesma família, para tentar encontrar esse equilíbrio, né? Agora, eu tô ouvindo vocês conversar aqui, a gente são 3 pessoas que estão falando aqui, e eu tenho certeza, a Lu, o César, é a mesma coisa, não devem assistir Globo, por exemplo, né? E isso é uma minoria. Então, o convite, que quando eu falei nisso da gente sentar para conversar, eu não digo nem em aprofundar temas, mas só o fato de daqui a pouco desliga a TV nesse dia, entende? Sai desse piloto automático. Pega os telefones e na hora que tá sentado ali, então, se é para ter algum respeito com essa data da Sexta-feira Santa, coisa e tal, não tá no ato de não comer carne, mas é no ato assim, ó, já que tu tá vivo, né, e alguém morreu para tu estar aqui, que é essa a ideia, né, do ponto de vista católico, vamos aproveitar a nossa vida com mais qualidade, né? Olha pro teu filho que tá na tua frente, olha pro teu companheiro que tá do teu lado, olha, sei lá, pro teu avô que tá na mesa contigo. É só esse fato de repente, fazer um momento, ter a ação de criar um momento, né, de comunhão. Só isso, eu acho que já ressignifica para uma família que, de repente, assiste televisão com a TV com um volume mais alto do que as pessoas, aquele familiar mandando o outro ficar quieto porque quer ver a novela ou quer ver o noticiário. Só em largar isso, eu acho que já é um ressignificar, né? E essa responsabilidade cabe aos adultos, né? Mas, Mark, é muito difícil. Ontem, eu e a Luciana fomos fazer... Oi? Desafiador. Não, é difícil, é desafiador. Eu gosto de usar, trocar o difícil pelo desafiador. É desafiador, então. Então, eu, às vezes, quando o desafio é muito intenso, não comigo, adoro os desafios, porque eu tenho noção do meu potencial, tenho noção da minha disciplina e do meu foco. Agora, quando a tarefa é para que é desafiador tentar mostrar para outros, eu já cheguei num momento que eu penso assim, não, eu vou agir da minha maneira, né, que eu procuro ser o mais ético e justo possível, mas é muito difícil tu procurar esses desafios mudar alguém. Até que eu não quero mudar alguém. Eu não desejo isso na minha vida. Né? Não compete a nós mudarmos, né? Não. É porque tu tem que conviver. Então, sabe qual é uma das opções que eu faço? Eu não quero conviver.
Pronto. Uau. Simples assim. Não quero conviver com aquelas pessoas que não ressoam, não pensa como eu, então tu tá errado. Não pensa como eu, então tá. Então tu vai viver no teu nicho e eu vivo no meu. Não tenho A Yara está ódio, não colocando aqui, ó, César, só para deixar a oportunidade para o pessoal que está escrevendo também, ó. Sim. A Yara colocou aqui, né, a desconstrução de conceitos rígidos, né? E está dizendo que ouvir a Bisa é muito salutar. Aí eu pego o gancho, Yara, essa coisa de ouvir, né? Ouvir os mais experientes, não diria mais velhos, mas os mais experientes, né? E hoje as pessoas tendem a não ter essa escuta. E quando tu tá sensível, né, para ouvir aquilo que os mais experientes do que tu, os que já passaram por coisas, né, há mais tempo do que tu, às vezes tu pode evitar uma série de situações, né? Sim. Tu pode errar menos, né? A gente sabe que são fases, né? A Yasmin está aqui, né? A filha do César está aqui, agradecemos a presença, né? E eu acho que ela pode até colocar alguma coisa, Yasmin, se quiser colocar aqui também, né, a respeito disso, né? Que a gente conversa muito, muito em casa sobre tudo, e às vezes é um desafio, né? A gente colocar algumas situações que a gente já vivenciou isso, né? E o que a gente não quer, como pais, como os avós, é que as pessoas repitam os erros que nós já cometemos. Nós também sabemos que cada pessoa vai ter a sua caminhada, né? E aí ela vai precisar, muitas vezes, esbarrar, dar com o pé ali na pedra para sentir a dor, e aí, então, lembra, era isso que ela queria dizer, ou ele queria dizer, né? E eu acho assim, ó, isso que tu tá trazendo é tão legal, porque não quer dizer que porque a gente vai escutar o outro que a gente tem que fazer exatamente o que o outro fez, né? Mas ter essa questão da escuta. Porque como consteladora familiar, o que que acontece, né? Tu não vê o outro hoje, tu não escuta o outro hoje, lá adiante ou tu paga com doença, com depressão, com desequilíbrios emocionais, ou tu repete as situações, tô falando pela visão do Bert Helling, né, da constelação sistêmica. Ou daqui a pouco esse filho que tu não quis largar teu noticiário, tua novela, para olhar para ele sentado, almoçando ou jantando na tua frente, lá na frente tu vai pagar uma constelação para olhar, né? Porque que é uma das frases assim, ó, que a gente usa muito, sistêmica, que é eu vejo você, que também é usada no vizinho aquele do Avatar, por exemplo. Então, como seria, né, aproveitar daqui a pouco uma sexta-feira santa para mentalmente ou por atitudes tu olhar para essas pessoas que estão a teu redor, né? É escutar de repente a Bisa, como eu não lembro o nome dela que trouxe. Yara colocou. Yara. Ou é escutar a Bisa, que nem a Yara colocou. Ou é olhar para um filho e olhar mesmo, nem que seja para olhar o que ele está fazendo, para ele sentir energeticamente que tu está vendo ele, para que daqui a pouco ele não se torne um rebelde porque ele quer ser visto, né? Ou se torne um obeso porque quer ser visto. São tantas coisas que um detalhe faz toda a diferença para não se desencadear uma coisa maior que não precisa ser mais adiante, com pequenos detalhes, né? Aí pode ser desafiador fazer isso hoje, mas uma mudança de hábito aqui, uma mudança de hábito ali, tu se torna um exemplo, tu passa a ser o convite para uma mudança, né? Não é aquela coisa que tu vai impor ou vai fazer o outro mudar, mas é tu fazer uma mudança de um hábito. E às vezes são detalhes, né? E eu penso assim, ó, Páscoa, ok? Se tu não tem como fazer isso aí todos os dias porque teu dia é corrido, sei lá, tu não come no mesmo horário, tu não para comer em casa, tu tem que comer correndo ou dar comida correndo para o filho para poder sair. Nessas datas que onde não se trabalha, de repente, ou num domingo, tu pode tirar para fazer isso, porque às vezes não precisa ter quantidade dessas ações, mas qualidade, né? Eu para mim, esse é o convite que fica, assim. Se eu tivesse que deixar algum convite, é olhar para isso, porque não adianta, essa autorresponsabilidade é do adulto, né? Que nem tá chegando crianças com tantos problemas nos colégios agora, onde é que eles estavam nesse tempo? Não era dentro das suas casas? E é louco porque a gente falou aqui da igreja, né? A gente começou o tema, foi a capa da igreja do livro. E a nossa casa também não pode ser um templo, nosso templo não pode começar, nosso primeiro templo não pode ser a nossa casa, né?
Aqui a gente usa isso, Mac. Nós usamos a nossa casa como nosso templo, né? O César gosta muito de usar isso. E eu acho que entendo que é bem assim mesmo, né? No nosso templo entra as pessoas que ressoam com aquilo que a gente acredita, né? Não achando que o que a gente acredita é o melhor, mas tem que convergir, né? Pelo menos saber ouvir e pensar diferente, né? Então, até queria, a gente já está aí já quase, né, 1 hora, enfim, 50 minutos aqui de live, quase terminando. Vamos, de repente, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, né, colocar como enxerga tudo isso que a gente falou aqui, trazer alguma contribuição, porque nós três falamos aqui, um gosta mais de falar do que o outro, né, e muitas vezes a gente acaba meio que, né, enfim, dando a sequência dos assuntos, mas eu estou atenta aqui, estou olhando, né, algumas pessoas estão escrevendo, a Yara aqui, pessoal. Então, fica o convite, né, assim, nesses minutos finais aqui, para que tragam uma mensagem, ou como é a sua realidade, né, em relação à religião ou religiosidade que tenha, que foi o que o César comentou lá no início, né. A gente não precisa ter uma religião, a gente tem que ter, ou tem não, né, enfim, de repente acredita em algo, né, que dê sentido, que faça sentido, que apoie num momento de dificuldade, né. A Cláudia está dizendo aqui, se respeitar sempre. É isso aí, Cláudia, exatamente. Né? Respeitar a gente mesmo também, né? Muitas vezes a gente acaba querendo respeitar o outro, mas não respeita a si, a sua vontade, né? Então, isso é algo também para se pensar, né? Nas relações, né? O quanto, muitas vezes, eu deixo de pensar em mim para atender quem está à minha volta. E aí a minha vontade, né? A minha personalidade, muitas vezes, ela vai, né, diminuindo, eu vou me encaixando, vou me adequando Vai ao se que está à minha apagando, né? volta. Vai se apagando, exatamente. Então, mais uma E aí, reflexão aí. Obrigado pela contribuição. Lu, me vem a questão do corpo como um templo também, né? A gente falou da igreja, Também. falou do lar, e agora o nosso corpo como um templo. Quanto a gente está honrando, né, nossas escolhas. E tá aí um belo convite para sexta-feira também, né? Para esse período de Páscoa. Olhar para isso, né? E se de repente está vendo que pode honrar mais suas escolhas, aproveita para ressignificar isso, né? A gente pode morrer e nascer todos os dias. E um convite que eu faço também, que a maioria das lives, né, geralmente quem entra são mulheres, né? Então, um convite para essas mulheres que estão aqui, e os homens, aqui o Ricardo, não sei se ainda está aqui, eu vi que o Ricardo também estava presente, Marcelo, né, o Felipe, alguns colegas, né, meus, assim, eu fico contente porque quanto mais essa lente masculina, né, estiver aberta para essas questões do autoconhecimento, que as mulheres já têm uma tendência a buscar, né, para resolver as suas questões, quanto mais nós pudermos ampliar isso também no universo masculino, quanto não pode melhorar as relações, né? Como as relações podem ficar melhores quando ambos, né, homens e mulheres, estiverem aceitando e buscando a sua melhora enquanto cidadãos, enquanto pessoa, né? O que eu posso melhorar, né, dentro daquilo que eu vivo, né? Será que eu estou feliz com quem eu sou? Então, fica aí um convite para reflexão E também, né, desse feriado. E Lu, agora me remeteu uma coisa que o César falou. O César disse que às vezes os homens são de pouca conversa, né? Que os homens, quando alguém chama para conversar, isso aí já arrepia, já dá vontade de largar fora. Mas então, como seria já que DR, os homens. E tá tudo certo, a gente também tem que respeitar essa característica masculina de não gostar, de repente, de falar tanto. Porque homens são mais de ação, né? Então, talvez não seja chamar para uma conversa, mas é ter uma atitude diferente, né? Já que não é agradável, de repente não é confortável falar, não é esse a grande potência, homem é muito de ação. Então, daqui a pouco, mudar uma ação ali, com certeza, energeticamente, o resto da família vai ver a mudança, né? A gente sabe que a energia às vezes chega antes da palavra. É uma forma também, né? Tem N com possibilidades. certeza. A Yara está trazendo aqui, ó, eu acredito que é possível um mundo melhor a partir do quanto tenhamos consciência de nós mesmos. É isso, né, Yara? É o que está faltando, né? A gente ter consciência de quem a gente é e de quem a gente pode vir a ser, né? Se não está gostando
de como tu está sendo, ou como tu está ressoando, né, perante os demais, fica o convite para repensar, né, e fazer essa busca, né, consciência de si mesmo. César, tu tem mais coisa para a gente, de repente, já encaminhando, né, para a gente não ficar todo mundo no vácuo. Não, eu vou encaminhar um pensamento masculino, né? Nós, homens, normalmente a frase é: eu não preciso de auxílio. Eu não preciso de terapia. Eu não preciso de auxílio e assim tá bom. Não existe essa possibilidade. Agora, eu não sei por que isso, se foi dado lá atrás, o poder de chefia das relações para o homem, então ele não pode mostrar. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Tu procurar aprender, tu procurar melhorar. Tu dizer que não precisa, só se aquela coisa é uma coisa que tu já conseguiu, ou não é o teu foco. Agora, quem não precisa de auxílio nas relações? Eu Todos. acho, falando, César, Todos. me remete muito. Eu estou estudando um pouco do feminino ferido, e o feminino ferido ele existe dentro do homem, porque o feminino não está vinculado com o feminino ser mulher, né? Todo mundo tem um feminino e um masculino dentro de si. Sim. E aí tu tá trazendo isso, eu acho que daria assunto até para uma outra live, só para a gente falar sobre isso. Ou para mais de uma até, né? Porque a gente fala. E essa questão, assim, então eu acho que uma forma de instigar isso, porque tem a ver com uma característica que é mais masculina, que é o da ação mesmo, é assim, ok, talvez tu não precise, mas como seria tu fazer para contribuir com quem está ao teu redor? Porque esses precisam e tu pode contribuir, né? Daqui a pouco esse seja o convite. Porque isso é muito comum de tudo que é homem de qualquer classe social. Ah, eu não preciso disso. Ah, isso é bobagem. Eu vou deixar só uma provocação. Eu não gosto dessa palavra provocação, que parece que da minha adolescência que provocava, tu tinha que brigar com alguém. Eu vou deixar um raciocínio aí. Por exemplo, como professor, eu sempre tive uma bela capacidade de saber perguntar. Eu desenvolvi isso. E vi que isso era o grande tchan. Porque se tu fizer uma pergunta e o outro disser, professor, eu não sei, que é o mais cômodo, né? O não sei significa eu não quero responder. E eu não sei. Eu não assumir. Ou não dizer, olha, isso eu gostaria de saber. Né? Eu gostaria de saber. Quando o homem diz, isso não me interessa, isso é bobagem, eu acho, se eu fosse mulher, eu seria uma mulher muito chata, porque é o que o homem diz. Fulana é chata pra caramba. Ela me pergunta e não tem nada a ver. Aí é que eu estou te falando como homem, aí é que eu acho o grande tchan da mulher. Saber questionar, não precisa brigar, não seja com falta de inteligência. Negativa. Não seja negativa. Não, inteligência que eu estou falando não é eu sei toda a tabuada de cor, eu sei toda. Não, a inteligência é ter empatia. Então se põe no lugar do companheiro, ela conhece, vocês logo ficam sacando o que é e o que não é. E façam uma pergunta bombástica. Não aceitem, porque